Você sabia que muitas das vezes nós é que estamos a dar legalidade para demônios entrarem em nossas casas? Muitas das vezes, quando sentes vulto em casa, sentes que alguém está a te olhar, mas não vês, problemas, ouves barulhos em casa. Muitas das vezes, esses ataques demoníacos em sonhos, problemas intensos em casa, muitas das vezes são portais demoníacos que nós estamos a dar acesso para que esses espíritos entrem em nossa casa. Pois é, sobre este assunto que nós vamos abordar agora. Olá, Pai do Senhor a todos vocês que me acompanham. Eu sou a Isilda Teca, para quem não me conhece. Bem, a Bíblia relata em Êxodo, no seu capítulo 12, versículo 13, acerca da orientação divina que o Espírito Santo deu no Egito ao povo de Israel. O Senhor queria destruir os filhos primogênitos do Egito, então orientou ao povo de Israel para que pudessem selar as suas portas, ou os umbrais das suas portas, com sangue de um animal. Isso serviria como se fosse proteção para que espíritos demoníacos, ou seja, o espírito da morte, não entrasse na casa do seu povo. E também Satanás, como gosta de imitar tudo, então Satanás também tem usado portais que dão acesso para atacar a vida dos cristãos e não só. Qual é o primeiro portal? Espelho. Muitas das vezes os agentes das trevas, os bruxos, feiticeiros, eles usam espelhos para servir como porta para dar acesso para entrar na casa de alguém. Quando você sonha ataques a ser afogado, muitas das vezes sonhas que alguém está te afogando e não consegues ver, ele entrou a partir do espelho, teve acesso a partir do espelho. Quando notares isso, se a tua casa tem muitos espelhos, clame a cobertura do sangue de Jesus Cristo sobre os espelhos da tua casa, porque normalmente no mundo espiritual gostam de usar espelhos como se fossem portais para entrar na casa dos cristãos e não só. Segundo, televisão. Muitas das vezes nós damos acesso a espíritos demoníacos para entrarem na nossa casa por intermédio daquilo que nós assistimos. Quantas das vezes assistimos filmes de terror e esses filmes de terror muitas das vezes são mesmo rituais reais. Existem filmes de terror que aparentemente são coisas científicas, muitas das vezes por detrás disso são rituais reais. E quando nós assistimos, estamos a dar legalidade para demônios entrarem na nossa casa, para nos amaldiçoarem, para nos criarem problemas. Já deste conta ou já deram conta que quando se assiste a esses filmes de terror, você vê que a paz nessa casa acaba? Pessoas que não se desentendiam começam a se desentender, crianças começam a sonhar mal, muitas das vezes começam a ouvir choros em casa, ouvem situações esquisitas em casa, coisas a quebrarem e não conseguem dar conta que muitas das vezes são filmes de terrores que assistiram, que deram legalidade para que demônio pudesse ter acesso. Isilda, realmente isso é real? É real. A Bíblia diz que o Satanás é o nosso acusador e ele nos acusa dia e noite. A Bíblia diz em Mateus 18, que aquele que ligar na terra será ligado no céu e que desligar na terra será desligado no céu. Quando nós assistimos ou consumimos aquilo que é das trevas, estamos a dar legalidade para que Satanás possa atacar esta casa. Terceira forma que fazemos com que demônios entrem em nossas casas, são objetos que nós colocamos em nossa casa. Muitas das vezes bonecas em forma de sereias, quadros com desenhos de princesas que muitas das vezes têm históricos não bons. Muitas das vezes são objetos, quadros, bonecos e bonecas e não só. São objetos que damos acesso para que demônios entrem em nossa casa e reclamem. Os demônios também reclamam. Nós devemos entrar na casa desse cristão, desta pessoa, porque ele tem algo que nos pertence. E muitas das vezes nós pensamos que aqueles quadros são bonitos, mas têm desenhos aparentemente inusitados, demônios esquisitos, muitas das vezes imagens com cabelos de serpente, imagens de princesa, e nós não sabemos que muitas das vezes são espíritos das águas que nós estamos a dar legalidade para que entrem na nossa casa. Quando temos aquelas imagens, o que é que vai acontecer em casa? Sonhos a nadar, sonhos com prática de relações em sonhos perturbadores, escassez nas finanças, muitas das vezes são portas que nós abrimos por intermédio desses objetos que estão em nossa casa. Quando tiveres esses objetos em casa, faça o seguinte. Normalmente, alguns desses objetos são consagrados ao reino das trevas. Então, esses objetos não é questão de orar ou clamar o sangue de Jesus.
é livrar-se desses objetos, porque muitas das vezes esses objetos estão amaldiçoados e eles devem ser removidos da nossa casa e depois de serem removidos, deves quebrar a maldição que entrou na tua casa por intermédio daquele objeto. Fotografia de pessoas que já morreram. Reconhecemos que existem pessoas que gostam de, né, colocar fotografias dos nossos antequeridos, não tem problema nenhum. Mas muitas das vezes os espíritos familiares, eles aproveitam-se das fotografias de pessoas que já foram deste mundo para poder se comunicar conosco em sonhos. Então, muitas das vezes não aconselho que você coloque fotografia de pessoas que já morreram em suas salas ou em seus quartos. Não é muito comum. É bom que não é algo que eu digo assim que taxativamente deve ser assim. Mas quando sentires que não estás à vontade, peça ao Espírito Santo se deves ou não colocar aquela fotografia do antequerido dentro de sua casa. E por fim, pias sujas, esgotos, abrem portas para que espíritos das águas tenham acesso para ouvir informações dessa casa. Tudo que vocês planificarem, vocês já deram conta que quando planificam algo, vocês só estavam os dois ou as duas pessoas em quarto, mas vocês entendem que todo o vosso problema, tudo que vocês planificaram, acaba caindo, ou seja, acaba tendo problema. Muitas das vezes são espíritos das águas de monitorização que estão a partir das pias, das fossas que acessam a vossa casa. Nesses casos, clame sempre a cobertura do sangue de Jesus nos tubos de esgoto, nas correntes elétricas, em tudo que vos pertence. Bem, a Bíblia diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Importa que ele cresça e eu diminua.